Foi enterrado ontem o corpo do motociclista Vinícius Guilherme, 32 anos, que morreu após ser atropelado na rodovia Cândido Portinari, em Franca. O Vinícius era entregador. Na despedida, amigos de profissão prestaram homenagens. Balance. No velório, familiares muito abalados. Os amigos motoentregadores fizeram uma homenagem. As motos acompanharam o cortejo até o cemitério. Vinícius Guilherme Pereira tinha 32 anos. Ele voltava do trabalho à noite pela rodovia Cândido Portinari, em Franca, no perímetro urbano entre a Vila São Sebastião e o Guanabara, quando foi atingido por um carro que fugiu. O motociclista chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa da cidade, mas morreu horas depois. Um amigo, também motoentregador, viu todo o acidente. Estava na frente dele, né? Aí eu escutei o barulho, a hora que eu olhei para trás, eu vi a moto rodando, né? E a única coisa que eu pensei foi em parar no acostamento e correr para tirar ele da rodovia, né? Para ver se ia dar tempo. Mas infelizmente não deu. Só que eu não vi que carro que era, a cor, porque estava muito escuro, o local lá é muito escuro, não tem visibilidade. Até para quem está vindo também é difícil. Vinícius era pai. Trabalhava fixo como entregador de uma lanchonete e também participava de um grupo de motofretistas. Sou tia do Vinícius, uma pessoa maravilhosa, muito bom filho, bom pai, bom amigo. Pai de família, não voltou para sua casa mais, não vai poder cuidar da sua filha, você entendeu? Isso é uma situação muito complicada, porque eu também sou pai de família, tenho minha esposa e tenho o risco de sair de casa para trabalhar, levar o sustento da minha casa e não poder voltar mais. É muito complicado, cara. De acordo com dados do Infociga, o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo, só em 2024, Franca já igualou o número de mortes de motociclistas no trânsito em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 6 vítimas, a maioria jovens, entre 15 e 32 anos. Maio é o mês de conscientização no trânsito. De acordo com a Polícia Militar, a imprudência é a maior causa de acidentes. E os motociclistas são os mais vulneráveis, porque a moto tem pouca proteção. A sociedade nos vê até como loucos, né? Mas a única coisa que a gente faz é correr contra o tempo para trazer uma situação financeira melhor, né? E ajudar as pessoas. E às vezes somos vistos dessa forma. Uns julgam que somos loucos, que correria isso. Não, mas essas pessoas que nos julgam são os que, no momento em que atrasam 10 minutos no pedido deles, é os que ligam atrás perguntando, né? Então, assim, é uma profissão que não está sendo considerada. Um boletim de ocorrência do acidente que matou Vinícius foi registrado. Imagens de câmeras de segurança da rodovia devem ajudar a Polícia Civil a identificar o motorista que o atropelou e fugiu. Ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo, fuga do local do acidente e omissão de socorro. Espera a justiça pela omissão de socorro que o cara não prestou para ele. Porque às vezes se ele tivesse parado, prestado socorro ou até mesmo tentado brecar, desviado dele, às vezes não poderia ter acontecido essa fatalidade com o nosso colega de trabalho. Olha, e os entregadores, né, eles têm toda a razão. É uma categoria que, quando estourou a pandemia, uma das poucas categorias que ficou exposta na linha de frente, né, porque ninguém saía de casa, lembra daquela história do fica em casa, né? Então os médicos, nós, jornalistas que estávamos
na época combatendo as fake news, levando notícias porque estava tudo muito desencontrado. E os entregadores, né? Poucas categorias ainda ficaram expostas, né? Na época a Covid-19, tanto quanto, por exemplo, os entregadores, já que ninguém poderia sair de casa, então a sua comida, o seu remédio, tudo que você pedia vinha através deles. É uma categoria que tinha que ser muito mais reconhecida e muito mais valorizada. Agora, nenhum acidente como esse, né, como os amigos disseram, você imagina, esse jovem trabalhando e de repente acaba atropelado. Valentim, acidentes acontecem. Eu estou com a Márcia Maria de frente aqui comigo, né, ao vivo no Balanço Geral. Agora, acidentes acontecem, mas a prestação de socorro na hora que você se envolve em um acidente é fundamental, né? Porque qualquer um pode se envolver no acidente. A gente pede, a hora que sai de casa, pede para Deus, para que Deus nos guarde, para que nos livre de todo acidente. A hora que você volta, você agradece. Mas, nesse meio tempo, pode acontecer. O nome já fala, acidente. Agora, Márcia, esse motorista que estaria envolvido nesse atropelamento, citado até pelos amigos aí desse jovem que acabou perdendo a vida, ele se apresentou, na verdade, hoje pela manhã, aí na polícia, e ele chegou a dar detalhes por que teria deixado o local, Marcinha. Conta pra gente, boa tarde. Uma boa tarde para você, tia, a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, ele prestou depoimento logo pela manhã e esse jovem de 22 anos seria então um dos envolvidos nesse acidente que resultou na morte desse motociclista na rodovia Cândido Portinari. E nós acompanhamos a chegada deste rapaz, Valentim, esse jovem que chegou então acompanhado por 2 advogados e ao ser questionado pela nossa equipe de reportagem preferiu o silêncio. Ele deu sua versão do caso durante depoimento aqui na delegacia. Após ser ouvido, não quis gravar a entrevista. A advogada de defesa do motorista disse que ele passou pela rodovia, mas que o acidente já havia acontecido. Sem iluminação na estrada, o veículo dele teria atingido a moto da vítima. Porque, além de ter atingido esse veículo, ele também presenciou um outro automóvel que estava parado no acostamento. Então, ele achou que esse condutor que teria, então, cometido o acidente. Como Bruno não bateu e nem atropelou o motociclista, ele foi embora do local. Vamos ouvir o que diz a advogada de defesa dele, a Brenda Fernandes. Hoje ele apareceu aqui espontaneamente para dar a versão deles dos fatos e esclarecer o ocorrido. Por enquanto ele ainda está bastante abalado, assustado com tudo, mas se colocou à inteira disposição para colaborar com as investigações. Ao final, tanto ele quanto nós, defesas, estamos bastante confiantes que será provada a sua inocência e que o fato foi realmente um triste acidente que poderia ter acontecido com qualquer pessoa que estivesse passando ali. Quando o Bruno passou, o acidente já havia acontecido, portanto, ele não contribuiu para o acidente. Porém, no dia seguinte, quando ele viu o noticiário e viu que o para-choque dele estava danificado, ele prontamente quis esclarecer tudo. Ele acredita que ele tenha colidido com a moto que já estava ao solo. Ele, em momento algum, viu a vítima no chão, não viu o corpo no chão, nada. Ele viu somente 2 motos no chão. Então, ele acredita que ele tenha colidido com uma dessas motos. E o acidente já havia acontecido quando ele tinha passado. Tem uma testemunha que, inclusive, se manifestou nas redes sociais sobre esse fato? Então, a gente deu uma verificada e tem uma pessoa bastante ativa aí nas redes sociais, nos comentários, dizendo que as motos teriam colidido entre si. Não sabe se é esse amigo, né, que relatou estar mais à frente ou não. E que quem passou depois e às vezes até cometeu esse atropelamento não concorreu com o fato. Ele tentou desviar? Não foi possível porque ele estava na via de mão rápida. E se ele jogasse para a esquerda, ele colidiria com a mureta. Se ele jogasse para a direita, ele atingiria as 2 motos. Então, ele não teve o que fazer. E no local não havia iluminação e era no período noturno. Então, ficou até prejudicada a visibilidade também? Sim, com certeza. E agora, o que vai ser feito após a versão dada aqui pelo seu cliente à Central de Polícia Judiciária? Tá, o veículo do meu cliente vai ser periciado, né? E agora é com a polícia. Eles vão fazer perícia na moto da vítima, vai tentar localizar essa testemunha que deu esse relato nas redes sociais, para que eles possam concluir o inquérito e realmente chegar a uma conclusão do que realmente aconteceu. Mas o meu cliente acredita que ele não tenha contribuído para os fatos.
No dia do acidente, o seu cliente estava indo para onde? Para casa de um tio. E aí ele estava sozinho, estava acompanhado? Ele estava sozinho, ele não faz uso de bebida alcoólica, nada, ele não bebe e estava tudo certo, ele estava totalmente sóbrio. E ele acabou indo embora? Ele foi embora porque, como o acidente já havia acontecido, ele na concepção dele não atropelou ninguém, ele acha que colidiu com a moto que já estava ao solo. E já tinha um HB20 estacionado, ou seja, alguém já tinha parado ali. Então, não havia o porquê duas pessoas pararem num acidente que já tinha ocorrido. Então, ele achou que alguém já tinha parado para prestar esse socorro. Então, havia um veículo ali já. Então, ele se diz inocente? Sim, ele se declara inocente. Bom, então esse foi o relato da advogada de defesa desse jovem de 22 anos. E como ela disse, Valentim, uma pessoa que teria testemunhado essa batida se manifestou nas redes sociais dizendo que as duas motocicletas haviam se colidido na estrada. Essa pessoa também vai ser identificada e provavelmente deve prestar depoimento aqui na Central de Polícia Judiciária. A advogada Brenda Fernandes alega que seu cliente é inocente, mas é claro que outras pessoas devem ser ouvidas aqui nos próximos dias e a gente vai acompanhando então esse caso. Até o momento, esse rapaz de 22 anos se diz inocente, disse que acabou atingindo uma das motos que estavam caídas então na rodovia, mas nega envolvimento então nessa colisão que acabou resultando na morte desse motociclista. É com você. Olha, Márcia, e como disse, né, muito bem a advogada, nesse caso, né, são vários pontos que a perícia e a própria investigação vão apontar. Primeiro, a causa da morte, né? Eu acho que é fundamental o laudo do IML para saber, olha, ele morreu vítima de um atropelamento, ele morreu vítima de uma queda, ele teria batido com a cabeça, ele teria sofrido algum ferimento grave na hora que ele caiu, ou ele caiu e depois foi atropelado por um carro e aí perdeu a vida. São vários pontos, né? Olha, essa outra testemunha também, que foi citada durante aí as suas perguntas, né, na CPJ, falando, olha, teria visto, na verdade, duas motos se batendo, colidindo, e aí, olha, morreu com a queda, não foi atropelado. Esse outro HB20, citado também pela advogada, que estaria já no local. Então, são vários fatos, várias versões, e ainda é muito precoce, muito prematuro a gente apontar o que teria acontecido. Claro que na hora do nervosismo, né, na hora da emoção, que as pessoas estão ali se despedindo, perdendo uma pessoa querida, como nós vimos ali no velório, na reportagem do Guilherme Gonçalves, as pessoas tentam encontrar uma culpa, né? Apontar para um culpado ou tentar entender o que aconteceu. Olha, atropelou, fugiu, mas ainda tem muitas perguntas que precisam ser respondidas nesse caso, e é importante que esse jovem se apresentou para dar a versão dele, para não ficar fugindo aí das informações que a polícia precisa nesse momento.